Oi, sejam bem-vindos de volta. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo ao meu Clube do Livro com Dark Side Books, nosso cantinho aqui na internet em que uma vez por mês, no fim do mês, a gente se reúne para falar da nossa leitura. Nós temos um grupo no WhatsApp, mas eu te explico tudo no final desse vídeo se você quiser participar. No vídeo de hoje, nós estaremos falando sobre Guerra, Adorável Guerra. Esse livro aqui que eu coloquei no nosso clube porque eu vi um vídeo de indicação da Ana Ju. Apareceu lá no meu feed um Reels dela falando muito, assim, apaixonadamente sobre esse livro. Então, na hora mesmo eu falei, cara, tem que ir pro nosso clube, a gente precisa ler. E não deu outra, é realmente um livro muito apaixonante. E não se preocupa que quando eu for falar spoiler, eu aviso, tá? Por enquanto aqui é pra todo mundo. Se você não conhece esse livro, se você ainda não leu com a gente, a história dele basicamente é Afrodite narrando pra Hefesto e Ares algumas histórias de amor pra provar um ponto pra ele. Você vai entender na narrativa. Mas ele se passa todo na Primeira Guerra Mundial, então assim, é um livro que não me atrairia normalmente, porque eu não sou muito fã dessas coisas de guerra. Inclusive, essa foi uma questão. Mas quando fala de mitologia grega, eu estou dentro. Eu amo, eu cresci lendo Percy Jackson, meu musical favorito é Hadestown, eu sou apaixonada por Lore Olympus, que é um webtoon, um quadrinho, que também tem os livros, que eu recomendo demais, todas essas mídias. Eu sou apaixonada por esse tipo de história, então eu já sabia que eu ia gostar de cara, assim. Porque é quase como os deuses do Olimpo são arquétipos que se repetem, então é quase como sempre estar reencontrando esses personagens em diferentes narrativas, né? Apesar de que pode mudar um pouco de um livro para outro, de uma história para outra, né? O autor adapta, mas o centro, o core desses personagens segue sendo os mesmos, afinal de contas, eles vêm de algo muito antigo que é a mitologia grega. E não foi diferente aqui. Eles me pareceram muito familiares, a forma como ela fala é muito leve nesse livro, então são deuses à la Percy Jackson, sabe? Aquela vibe, assim. Então, de cara, a gente é apresentado a dois personagens, Hazel e James, que eles vão se conhecer, e ali, de cara, a gente já sabe que tem interesse. Mas o interessante desse livro é que aos poucos ele vai apresentando novos personagens. E de primeiro momento eu fiquei, que isso? Eu não quero saber disso, eu já estava investida nessa primeira história que foi me dada. Mas, de repente, você é sugado e você se apaixona por todo mundo. Eu acho que são personagens todos muito apaixonantes, sabe? Parece que essa autora tem um cuidado, assim, que toda vez que entra alguém novo, essa pessoa te cativa e ela, sei lá, é uma leitura doce, assim, ao mesmo tempo que é brutal, porque fala de guerra. Então, vários dos trechos que eu vou ler aqui com vocês traz isso, porque afinal de contas é uma leitura sempre travando a guerra e o amor, como essas coisas podem conviver no mesmo mundo, como o ser humano é capaz dos dois, né? E justamente quem tá ali na cena é Ares, deus da guerra, Afrodite, deusa do amor, e a gente também tem o Hefesto, que é o marido dela. Além disso, a gente tem outros deuses chegando rapidamente nessa narrativa também, então cada capítulo são capítulos muito curtos e narrados por deuses diferentes. Então eles vão falar do ponto de vista deles, eles são parciais. O Ares vai falar do aspecto da guerra, ele consegue saber o que James estava fazendo porque o James estava lá na guerra, e assim por diante. Então eu achei uma leitura muito rápida. É bizarro, porque é um livro grande, gente. Tem 400 e poucas páginas. Acho que foi a leitura mais fluida até hoje do nosso clube. Olha que a gente teve uns livros mais fininhos, mas esse, de alguma forma, assim, te envolve de um jeito que vai. Pelo menos foi assim pra mim. Pode não ter sido assim pra todo mundo. Mas sempre pra mim, se tem capítulo curto, isso acontece, assim, contribui muito. Então eu achei muito bem escrito. Ele é uma ficção que traz alguns fatos históricos, né? Afinal de contas, tem que fazer isso. Tá sendo baseado numa coisa que aconteceu mesmo, a Primeira Guerra Mundial. E traz nomes verídicos também. Então, a gente tem principalmente superiores, no final do livro você consegue saber mais descrito ali quem que era de verdade, mas vários dos acontecimentos, dos superiores, os nomes deles foram pessoas reais, baseado na história deles. Por exemplo, o Europe, que era o sargento, não lembro bem o nome da patente, mas que era o superior do Audrey, que enfim comandava a banda militar que ele tocava. Então, apesar de eu não ser muito fã desse cenário guerra, eu adoro anos 20, eu adoro jazz, eu sou apaixonada, então esse visual, assim, me encantou muito. E daí que a gente entra agora nas particularidades da minha experiência de leitura, que foi assim, como explicar? Cara, eu achei duro, eu achei real, eu achei que a autora, ao mesmo tempo que é uma coisa muito leve, muito gostosa de ler, de repente ela te coloca brutalmente numa realidade da guerra, que eu acho que por fazer tempo que eu aprendi sobre isso na escola, ou mesmo na aula de história, a gente passava por cima. Mesmo vendo um filme, parece que a leitura, ela é diferente, ela causa uma empatia, ela realmente te coloca lá no lugar na hora, sabe? É muito imersivo. Então eu senti que eu aprendi detalhes sobre a guerra que eu não tinha tanta noção antes, as trincheiras, né? A gente vai lá para lá dentro e daí a gente consegue entender um pouco melhor, porque ela fez pesquisa, né, pra poder escrever tudo isso. Então
também, claro, eu não assisto muito filme dessas coisas, então pra mim essa leitura foi muito desse lugar de, meu Deus, isso é real, e foi um pouco brutal, muitos momentos foram dolorosos de saber, caraca, eu não sabia que isso tinha acontecido com a Bélgica, sabe? E agora a Bélgica se tornou um lugar real porque eu visitei pela primeira vez, a gente foi pra Bruxelas. Então, sabe, de repente, o fato de eu estar aqui também na Europa, aqui onde tudo aconteceu, parece que começa a juntar várias pecinhas assim, e a coisa ficou muito mais real. Então foi uma leitura imersiva em muitos sentidos. Além do mais, vocês vão ver quando eu chegar ali na página, mas a coisa das despedidas, a coisa... não sei, me pegou. Também chorei. Mas assim, quanto eu teria chorado num dia normal quando eu estivesse de TPM? Eu não sei. Então, só pra você saber que tinha esse recorte. Mas, ao mesmo tempo, não foi um livro que me traumatizou, que eu achei que poderia ocorrer. Fiquei muito feliz, fiquei agradavelmente surpresa, porque se tratando de um livro de romance na guerra, eu pensei, vou sair traumatizada, mas não, saí feliz, saí contente. Então essa aqui é a edição da Dark Side, como sempre, a coisa mais linda do mundo. Esses livros são pra colecionar, né, gente? São pra vida. Porque olha isso, e se você compra lá no site da Dark Side mesmo, eles ainda vêm com brindes, é muito lindo. É decoração, sabe? Olha, os meus estão aqui. Você vai juntando uma coleção e fica uma decoração maravilhosa, assim, também. São objetos arte, né? Esses livros da Dark Side são edições realmente especiais. Os detalhes das páginas, sabe? O cuidado de ter um selinho ali. Pelo que eu vi, a ilustração da capa é a mesma que a internacional, que veio já então. Eu admito que a fotografia em si, pra mim, não faz jus à história, e eu acho que muita gente acaba não lendo por isso, tipo, é preso um pouco por isso. Não sei explicar. Pra mim, a Afrodite tá tão presente nessa história, de alguma forma, tinha que ter mais essa mistura de que não é só guerra, mas também mitologia grega. Mas, como sempre, trabalho da Dark Side de tradução, a organização, maravilhoso. Vocês sabem que eu sou apaixonada, né? Por isso que esse Clube do Livro é com eles. E lembrando que no fim desse vídeo, eu te digo qual é a próxima leitura pra gente poder ler juntos em dezembro. E, cara, é a leitura mais fofa do mundo. Tô muito animada pra essa. Agora sim, entramos na parte com spoilers. Atenção! Se você não quer spoilers, pule para este número aqui, porque agora eu vou passar realmente algumas coisinhas que eu marquei pra conversar com vocês. A nossa sessão está oficialmente iniciada. E como sempre, né, comentem aqui embaixo. Toda semana a gente conversa no WhatsApp, né, mas também comentem aqui a resenha, assim, final de vocês. Bom, página 79, eu marquei uma frase que foi muito importante pra mim, que esse livro me lembrou da importância da arte, da importância do que eu faço. Eu ainda quero escrever algum tipo de texto em algum lugar sobre isso, porque é muito um assunto de terapia pra mim. Quando as coisas estão difíceis, quando a gente vê as notícias do mundo, e Gaza, e o Rio de Janeiro, e guerra, e percebe o quão a guerra ainda é real, ainda é presente no mundo, né, nas nossas vidas, dependendo de onde você mora, eu sempre me pego nesse lugar de, cara, então qual o valor do que eu faço? Sabe, por que eu faço o que eu faço? Que coisa sem sentido, tem alguma utilidade? E daí esse livro me colocou nesse lugar de novo, com essa frase do James, que é: a importância da arte e da beleza é justamente te dar pelo que viver, te dar uma razão pra viver, pelo que voltar. E talvez no meio de tanta guerra e tanta coisa ruim, você precisa olhar pra algo bonito pra lembrar que isso ainda existe. Então acho que a arte é muito uma ferramenta de esperança, sabe? Então o que o livro realmente diz é o seguinte: é uma hora que eles estão na igreja, se eu não me engano, e daí ele se inclina pra Hazel, e a Hazel tá tipo, nossa, ela é pianista, mas ela fica, nossa, eu queria poder fazer algo mais pela guerra. E ele fala: manter o mundo são e salvo para que as pessoas possam ensaiar para audições me parece o único bom motivo para lutar, que é antes dele ir pra guerra. Se a música acabar, se a arte e a beleza desaparecerem, o que sobra para nós? Então é sobre isso, a vida é sobre essas coisas. Eles estão lutando, estão tentando sobreviver para poder voltar para isso, né? Que é realmente a razão do viver. Então ali já foi um insight muito gostoso, assim. Agora na página 88, meu Deus, feixes de Afrodite, né? Eu acho que logo no começo, outra coisa sobre esse livro que eu fiquei muito feliz é que ele não enrola. E todas as nossas últimas leituras isso tem acontecido. Eu acho que principalmente esses livros mais contemporâneos mesmo. Que é, eu lembro de no passado, eu li muito livro em que eu já sabia o que ia acontecer e eu tinha que ficar lendo várias páginas, capítulos arrastados até acontecer, sabe? De tipo, ai tá, vai ter um desencontro, que saco. E daí ficava, nesse não, as coisas são assim, ó, isso é muito gostoso, tem muita ação, assim, muita coisa rola nesse livro. Então agora, olha como a gente ainda tá no começo, se for ver aqui, mas a gente já tem a Afrodite meio que explicando como assim, como é que existe amor e guerra ao mesmo tempo. Vale de alguma coisa amar se você pode perder essa pessoa querida, se vai acabar? E ela fala o seguinte: você deve estar se perguntando, como tantos outros antes, se foi uma gentileza ou uma crueldade permitir
permitir que eles se conhecessem tão perto da partida dele, com tão pouco tempo para se conhecerem. Mas os tormentos da perda não invalidam a bênção do amor. Nossa, eu achei tão bonito, assim, de novo me pegou nesse lugar de quantas vezes, né, o luto e mesmo a possibilidade de perder alguém não nos faz pensar, gente, é uma dor tão grande, será que vale a pena? E eu acho que conhecendo pessoas viúvas e conversando com outras pessoas, surge essa dúvida, assim, né, e o que a gente ouve é sempre isso, né, mas vale a pena, foi enquanto durou, foi o que deu pra viver, e ainda mais que tem casos muito trágicos, de muito menos tempo de convívio e coisa e tal, mas eu achei essa parte muito bonita, assim, que é isso, no fim do dia, não importa quanto tempo durou, eu gosto muito quando as pessoas falam, quando o relacionamento termina, que eles falam, não é que não deu certo por tanto tempo. E eu acho que está conectado aqui, sabe? O amor, não importa quanto tempo ele durar, é uma bênção. Que vídeo romântico. Ai, gente, eu sabia que ia ser um romance esse livro, mas acho que eu não tava esperando até que fosse tanto, assim, fazia tempo que eu não lia talvez um romance tão nos padrões clássicos, assim. Talvez por se passar, tipo, nos anos 20 ali, tem esse tom muito de um romance muito pomposo, tradicional, antigo, sabe? Eu tava olhando pra trás pra ver qual tinha sido a nossa última leitura, que eu já não tava nem lembrando, e era aquela nova versão de Aladdin, que era As Promessas de Areia e Fogo, que foi muito legal também, e tinha tons de romance, mas era muito mais aventura. Eu sinto que esse aqui é tipo assim, nosso clube finalmente leu um romance assim mais clássico, digamos. Então a gente chega, né? Vamos falar agora da hora que me quebrou, que eu até mandei mensagem lá no WhatsApp, que foi quando introduziu a história da Colette e do Stephanie. Que me quebrou, né? Me quebrou. Eu tava tipo, cara, não acredito, que saco, mais personagens. E daí eu estava 2 páginas depois chorando, tipo, com meu coração partido por personagens que eu tinha lido 2 páginas. Então, assim, pra você conseguir fazer isso, né, autora, você é uma artista. Porque, nossa, me pegou de um jeito desprevenido, sabe? Desprevenido. Um capítulo tão curtinho e tão avassalador. E, de novo, essa história da Bélgica que eu não sabia realmente, tipo, me destruiu, pra ser sincera. E enfim, da Colette passa a ser essa personagem tão presente, tão maravilhosa, sério. Que maravilha de personagem. Eu gostei muito das meninas, do jeito que elas foram construídas nesse livro, a Hazel e a Colette. Eu gosto muito da amizade delas. Tanto que aqui na página 125, quando ela disse... Primeiro ela falou uma coisa que eu achei muito bonita. Quando ela foi trabalhar lá como voluntária na guerra pra ajudar os soldados, ela falou: mas tentaria ajudar onde podia. Escutaria o Alexandre de alguém e o Stephanie de alguém. Isso ali já me quebrou. E daí no final ela fala: ela acreditava que, se os amparasse, algum dia também seria acolhida por alguém. E foi muito legal que na hora eu imaginei a Hazel. Eu não imaginei um novo parceiro romântico nesse momento, eu imaginei a Hazel. E eu acho que é sobre isso, sabe? Muito mais. Depois a gente tem também, né, um romance surgindo pra ela, que foi muito gostoso, muito legal também. Adorei o quanto ela tentou resistir, acho que faz sentido com a personagem. E não são personagens tão aprofundados, talvez, quanto outras leituras que você possa ler em alguns sentidos, mas são personagens acreditáveis, reais, assim, gostosos, sabe? Então, não sei, eu acho que pra mim a amizade delas foi o verdadeiro consolo ali nessa história toda. Porque elas viraram praticamente família, né? E daí agora ainda falando dela, quando ela finalmente se abre com o Aubrey, ele fala na página 195: você tem carregado esse fardo sozinha por tempo demais. Deixa eu carregá-lo com você por um tempo. E eu até marquei, o sino até tocou. E eu tive que marcar essa frase porque é sobre isso. É um jeito tão real e é um jeito tão real de amar alguém. Essa é a verdade. Um eu te amo às vezes pode parecer muito mais superficial, mas uma frase dessas, deixa eu carregá-lo com você por um tempo, é isso, disse tudo, entendeu? Porque não sei quanto tempo vai durar, mas eu posso tentar te ajudar a carregar seu fardo. Eu acho que é isso que, no fundo, todos nós almejamos, né, com os nossos relacionamentos também, promover isso pro outro e receber também. Bom, esse livro tem muito a temática as pessoas serem transformadas pela guerra, né? Ninguém sai impune. E não tem como também. Nesse cenário, gente, não tem como ninguém sair 100%. Então, achei muito interessante como repetiu muito a coisa do medo deles de, cara, eu mudei, então você não vai querer ficar comigo. Então, eles já tentarem sabotar antes e tomar essa escolha pelo outro. Ficou até um pouquinho cansativo, talvez, em alguns momentos isso, porque, né, o James passou por isso com a Hazel, depois a Hazel passou por isso com ele. Os desencontros, também rolou os desencontros, que a gente sempre sabe que tem nesse tipo de história. Mas foi legal, também achei que foi rápido, não foi tão maçante e não nos fez sofrer tanto, eu acho, pelo menos, mas pode ser só porque eu li muito rápido esse livro. Então, enfim, tem essa temática muito forte. Bom, na página 249,
Eu gostei muito que a Afrodite teve um momento de vulnerabilidade, de falar quanto a mim, ela vendo a cena do James e da Hazel, aquele dia que eles passaram em Paris, que foi uma delícia, eles tendo que se despedir depois, né? Ela falou, quanto a mim, fiquei em frangalhos, não me acanha dizer. Tive que pegar um guardanapo para secar as lágrimas, então ver a própria deusa do amor presenciando tudo aquilo e se comovendo é muito, muito legal, muito gostoso, muito lindo. E daí ela falou, que eles comecem as guerras atrozes, que a destruição sobrevenha, que a praga assole. Eu ainda estarei aqui, seguindo meu ofício, mantendo a humanidade unida através de amores como aquele. Então, todo esse livro, né, a Afrodite fazendo esse caso dela, de por que tem valor o que ela faz, o trabalho dela, o amor, né? Então é isso, gente, vai ter guerra, o mundo vai estar acabando, mas daí você tem essa coisa forte, avassaladora e linda que é o amor, que ainda consegue unir as pessoas no meio disso tudo. Então eu gostei muito disso também, porque a Afrodite é uma deusa muito controversa, né, nas histórias que a gente lê, e daí ver esse livro inteiro ela defendendo isso, eu achei muito gostosa essa ideia, eu achei essa narrativa muito legal. Nessa parte do livro, eles estão se despedindo, a Hazel e o James, né, estão dando seus tchauz, tome cuidado, cuide-se, essa coisa toda. E eu achei muito linda essa parte, é página 265, que a Afrodite basicamente diz, nessa hora não tenho certo a se dizer. Toda despedida é considerada um momento grande, assim, né? Então a gente espera algo. E ela, como narradora, já corta ali de tipo assim, não tem o certo a se dizer. Nessas horas, não se trata do que é dito. Não premiamos a melhor retórica do adeus. Agradecer ao outro pelos bons momentos passados juntos, despedir-se com lágrimas ou um sorriso, partir com o último beijo ou palavra. A verdade é que ninguém sabe o que fazer. Até mesmo eu tento desviar o olhar, dando aos casais um pouco de privacidade. Achei isso muito legal, me pegou muito. Provavelmente por eu ter um relacionamento à distância, então ter esses momentos de despedida grandes, assim, me trouxe até um acolhimento nesse sentido de, assim, não tem como acertar, sabe? Não tem certo e errado. Então eu achei lindo também quando ela falou, vejo uma amiga na escada esperando para abraçar uma jovem de coração partido que passou um tempo irrazoável ali fora, na esperança de que ele voltasse. Que era a Colette, saber que a Colette todo esse tempo tava ali esperando uma amiga na escada só pra acolher ela. É tão nos detalhes esse livro, sabe? Ah, essa aqui... Página 387, quando Hefesto diz, a gente já tá bem mais pro final, né? Eu invejo seus mortais. Ela ergue uma sobrancelha, como diz Ares, eles morrem, sabia? O deus do fogo acende. Morrem. Mas os sortudos vivem primeiro. Eu sou apaixonada por essa temática da razão do viver, assim, sabe? Então, amei que esse livro trouxe essa valorização, assim. Acho que até ler tanto sobre a guerra nos faz muito valorizar, né? Onde a gente tá, o lugar que a gente tá, a nossa própria vida. E bom, aqui no final, a gente tem um pouquinho sobre os personagens reais dessa história, que foi super interessante. A gente também tem a narradora contando que ela visitou trincheiras preservadas, não sabia que isso era uma coisa que existia. Achei bem interessante. Gente, esse livro eu podia ficar horas falando sobre ele, porque tem muita coisa, né? Todos os relacionamentos, adorei que ficaram juntos, agora falando do final mesmo, né? Nossa! Chorei. Quando a Hazel morreu, eu chorei, porque eu não imaginei que ela voltaria, sinceramente. Eu tava tão presa ali no momento. E ao mesmo tempo eu sabia que se ela voltasse, teria alguma consequência, né? Tanto que o Hades fala, ela não pode ter paixão, amor e beleza. Você sabe disso, Afrodite. E daí ela volta, né, sem a tal beleza, porque agora ela teria toda essa cicatriz no rosto e tal, e tem essa parte de superar isso, de ver que isso não importa pro James, coisa e tal. Mas me pegou desprevenida, sinceramente, assim, quando o trem tava chegando, gente, sério, que cena bem construída. Porque eu acho que tava sempre muito escancarado a coisa do James, né? De estar em perigo, assim, os meninos. E daí fez muito sentido também a consequência pra ele, né? Ter sequela. De novo, não daria pra sair de um livro desse tipo, sem nada, 100%, ficaria muito fake. Então achei que fez muito sentido essa construção, muito triste. Nossa, a parte de visitar a mulher do Frank. Achei bem emocionante, chorei também. Achei bem boa, achei forte. Mas de novo, de um jeito não traumatizante, como outras leituras já fizeram comigo. Ou talvez só porque eu tô mais velha e mais preparada. Mas o final da Hazel me lembrou muito o final de Jogos Vorazes, gente. Que eles terminam, a grande verdade, que não é igual dos filmes, né? Que eles só terminam bonitões. No final do livro, eles estão totalmente retalhados. Porque eles dois foram queimados pela explosão, então eles tiveram que fazer enxerto. Isso realmente desfigurou eles, né, no livro. E eu lembro que isso mexeu muito comigo na época. Quando eu terminei de ler o último livro de Jogos Vorazes, eu fiquei meio, tipo, deprê, assim, tá? Por, tipo, um bom tempo. E eu falei, eu não posso ler mais livro assim. Eu nunca mais vou reler esse livro, porque me deixou mal e eu não posso ler livro assim. Eu devia ter, sei lá, quantos anos? 15? Não sei, só sei que eu fiquei muito traumatizada. E daí esse final me relembrou isso e viu o quanto eu já cresci agora. Mas ao mesmo tempo,
tipo, me conectou, sabe, esses dois finais, então achei que fez sentido. Eu fiquei muito feliz que a Hazel voltou, mesmo sendo meio... Como eu digo, eu sempre reclamo pro meu irmão quando num filme as pessoas revivem. Porque eu falo, tipo, cara, eles me fizeram sofrer à toa. Pra só reviver, eu acho meio, sei lá, meio uma saída de roteiro preguiçosa. Mas nesse caso eu fiquei feliz. Eu tava tão investida na história que eu fiquei feliz. Que bom que voltou mesmo. Nunca disse nada. E eu adorei o Hades desse livro, eu gostei muito dele. Ele é mais um Hades do tipo Lore Olympus, que é aquele webtoon que eu comentei com vocês, que é um personagem super legal. E ele falou aqui no final, na página 421. Você me deixou na dúvida, senhora Afrodite. Fiquei pensando se eu próprio não estava em julgamento. Depois dessa história toda, de ver como a morte, tipo, destrói os romances, né? Ele ficou, cara, será que é sobre mim? Ela tá me dando um fecho. E daí ela falou, então eu falhei, meu senhor Hades, ao demonstrar minha gratidão. Você é minha coroa e minha glória. E daí ele fica emocionado, né? O que eu achei muito fofo também. E daí ela fala, minha arte é só um monte de rabiscos, mas você a transforma em uma das maravilhas do mundo. Falando que o que dá o verdadeiro sentido do amor, das histórias do amor, é sua finitude, é que um dia acaba, de repente põe tudo em jogo. Tanto que a grande argumento dela no começo é que os deuses, por serem imortais e perfeitos, não conseguiam experimentar o que é o verdadeiro amor, que ele ocorre entre as imperfeições dos seres humanos, em amar o outro com as imperfeições, em amar o outro apesar de saber que todo mundo vai morrer um dia. Enfim, tendo dito isso, tem uma crítica ao final. Ai, gente, aquela coisa da Afrodite com Hefesto não consegui comprar. Acho que por já ter consumido muitas coisas de deuses do Olimpo, pra mim é isso, sabe? Esses deuses são sempre controversos. Acho que faz parte eles serem controversos, porque na verdade eles são arquétipos muito humanos, né? Porque eles estão perfeitos, mas na real são cheios de imperfeições, né? Vivem se atacando, se traindo e tal. Então, achei um pouco forçação. Ela, ai não, eu inventei todo esse romance com a Ares só pra chamar sua atenção. Não comprei muito, pra ser bem sincera aqui, que eu acho que eu devo ser. Essa foi a única parte que eu fiquei, podia ter acabado antes, sabe? Eu não precisava desse reconciliamento, porque, enfim, as histórias dos deuses tem mil e uma versões. Tipo, ai, fofo, mas... sei lá, eu acho que o que mais me pegou foi essa coisa de, ai, todo relacionamento com a Ares era só... sabe? Acho que quis deixar os personagens muito perfeitinhos, assim. Ai, todo mundo é muito bonzinho e todo mundo fica junto no final. Então, foram literalmente as últimas, sei lá, 2 páginas só. Mas agora, na página 440, que já estamos no In Memoriam, que é as notas da autora, eu achei muito legal isso aqui que ela falou. Um tema frequente nos escritos dos soldados era como a natureza, apesar da desolação nos campos de batalha e nas trincheiras, conseguia pintar o céu com o pôr do sol glorioso ou criar uma manhã agradável com o frescor do orvalho e o canto dos pássaros. Apesar do horror e do desespero, a Grande Guerra descortinou o valor da vida ao enfatizar sua brevidade, revelando que o lar, a liberdade, a segurança, a família, a beleza e o amor são valiosíssimos. Como ela estudou muito, né, esses registros reais da época dos soldados, ela conta isso, que eles lá nas trincheiras escreviam sobre a natureza e a beleza dela. Eu achei tão impactante, tão profundo, que é aquilo, né, gente? O ser humano é isso, a gente busca beleza, a gente busca esperança. Isso é o viver, tá dentro de todo mundo buscar o bonito, o belo, e a natureza é a força suprema disso tudo, é a essência disso tudo, né, revelada pra gente. Então, não sei, gostei muito disso também, desse fato curioso. Nessa parte achei muito bonita. Ok, chegou a hora então de anunciar qual a nossa próxima leitura de dezembro. Lembrando, gente, que loucura, chegou o fim do ano, é nossa última leitura do ano, mas não se preocupem que ano que vem a gente continua. Mas vamos lá, eu quis separar, gente, um livro que a gente conseguisse ter tempo de ler, porque pelo menos pra mim, eu imagino que pra todo mundo, né, dezembro é uma loucura, fim de ano, entrega de trabalho da faculdade, entrega de trabalhos, sabe, tudo acontece ao mesmo tempo, comprar presente, essa coisa toda. Eu acho que é uma época muito caótica do ano pra todo mundo, sempre muita coisa rolando. Então eu quis escolher um livro pensando nisso. E também, pra mim, o Natal é uma época muito mágica, assim, e fala muito com a minha criança interior, sabe? Muito... ai, é lúdica, sabe? Então eu queria um livro nesse sentido. Por isso eu escolhi Sociedade Dragões do Chá, que é uma graphic novel super rapidinha de ler, que todo mundo fala que é muito fofa. Então é uma história, assim, é um abraço na alma, que até diz. É um abraço quentinho em forma de livro. Eu achei que era perfeita para esse momento, então acho que em um dia a gente consegue ler e consegue manter esse hábito da leitura, consegue explorar um novo universo, mas consegue encaixar isso também na nossa rotina de dezembro. Eu não tô com ele aqui agora porque ele tá no Brasil e eu estou voltando em breve. Então, a sinopse é o seguinte. Criada por Kay O'Neill, a graphic novel nos leva a um mundo mágico no qual pequenos dragões adoráveis ajudam a cultivar folhas de chá que guardam memórias.
A protagonista, Greta, é uma jovem aprendiz de ferreira que descobre essa tradição quase esquecida, e com ela, um novo jeito de ver o mundo e se conectar com as pessoas ao seu redor. É isso, gente, eu achei muito fofo, estou ansiosa pra ler, pra gente ler, comentar. Quem sabe a gente pode até fazer artes inspiradas nisso, quem sabe, já que somos muito criativos. E é isso, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês têm cupom de desconto, mas fiquem atentos à data. Mas lá no site da Darkside você consegue, normalmente vem brindes ainda, é muito legal. Então eu recomendo demais, venha participar com a gente. Todas as informações vão estar aqui na descrição, a gente tem as metas de leitura, apesar de que esse provavelmente vai ser rápido, então cada um segue seu ritmo também, sem problemas. E claro, se inscreva no canal, avalie aqui, essas coisas como sempre. Se você quiser participar, o link do grupo do WhatsApp também vai estar na descrição. Brindes, nós temos mimos e brindes que eu sempre deixo linkado aqui na descrição também, porque a gente tem marca-página pra imprimir e preencher, são várias coisinhas fofas que eu fiz pra vocês imprimirem em casa e utilizarem. Então é isso, gente, muito obrigada por estarem comigo mais um mês. Se você tá aqui desde o começo, uau, que demais! Fico muito, muito feliz, esse é um projeto muito do coração, vocês sabem. Eu quis inserir de novo a leitura na minha vida, trouxe vocês junto comigo e tá sendo muito maravilhoso, assim, eu acho que me levou pra lugares que eu não imaginava, ampliou meus horizontes demais, que era o objetivo. Você gera muita empatia a leitura, conhecer novos mundos, novas narrativas. Então foi um grande, assim, desafio e também uma brisa fresca na minha vida, sabe? De sempre estar me expondo a referências novas e mais profundas do que só rolar meu feed. Então é isso, gente. Já falei demais no vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.